Boa noite. O artigo escolhido foi a imobilização de enzimas de milho maltado em gel. O nosso grupo é composto pela Ana Clara, a Eduarda Costa, a Isabela Piscinelli e eu, Keren. O objetivo do trabalho foi a otimização do processo de imobilização das enzimas amilases presentes no amido de milho. Isso porque essas enzimas têm grande potencial industrial, pois podem ser usadas para a panificação, o pré-cozimento de cereais, a produção de álcool, de bebidas alcoólicas, de gomas que são usadas tanto em indústria têxtil como de papel. Isso porque essa enzima é a enzima que faz a hidrólise do amido. O processo de imobilização das enzimas ficou conhecido na década de 60 e desde então vem sido amplamente estudado. Isso porque imobilizar a enzima possui diversas vantagens, sendo a maior delas reaproveitar o catalisador, ou seja, usar a mesma enzima em vários processos várias vezes. Outra vantagem é a estabilização da enzima. Ela dentro de um suporte fica bem mais estável, tanto que pode ser usada em processos contínuos. E tudo isso, claro, aumenta o lucro porque diminui os custos, pois você vai poder usar a mesma enzima mais de uma vez e não vai precisar ficar parando o processo, como por exemplo, para adicionar mais substrato, porque essa enzima no suporte consegue suportar um processo contínuo. Boa tarde, meu nome é Isabela Piscinelli e eu vou falar um pouco sobre os materiais e métodos que foram utilizados nessa pesquisa. Foram utilizados primeiramente semente de milho, ácido fosfórico, acetato de sódio, ácido acético, ácido dinitrossalicílico, álcool etílico, alginato, comace G e, por último, o amido solúvel. Dando continuidade aos materiais e métodos, agora eu vou falar um pouco sobre como foi o processo de obtenção de enzimas. Primeiramente, as sementes elas foram lavadas, pesadas e colocadas em um becker contendo água para que pudesse absorver entre 40 a 45% do seu peso ideal através da umidade. Então, depois, com as sementes já úmidas, elas foram colocadas em um meio germinativo em uma escala laboratorial em condições normais de temperatura, que no caso é mais ou menos 27 graus, por aproximadamente 4 a 5 dias. O malte ele foi seco, numa temperatura de 50 graus, triturado, armazenado e colocado em sacos plásticos e guardados a mais ou menos 1 grau, temperatura de mais ou menos 1 grau. Depois disso, uma solução de 2% de malte de milho foi preparada para ser usada nos bioreatores. O teor da proteína total foi quantificado pelo método de Bradford, e esse método, ele consiste em um procedimento que é usado para medir a concentração da proteína em uma solução. Então, eles utilizaram o método de Bradford para conseguir medir essa concentração de proteínas. Bom, agora eu vou falar um pouco como foi o processo de determinação da atividade enzimática. Então, primeiramente, no meio reacional, onde foi realizada a reação, continha 20 ml de uma solução de amido solúvel a 2%, com um pH de 4,8 e uma água destilada a 32 graus. Este é o meio reacional. Bom, então, para esse meio, foram adicionados cerca de 500 microlitros da solução de malte antes da imobilização. Bom, então, após essa reação que eu acabei de comentar, foi depois de 10 minutos dessa reação, eles coletaram as amostras que foram colocadas em cubetas fotométricas, com seu volume completado a 2 ml de água destilada. Após isso, as cubetas foram levadas em um aquecimento por 100 graus em 5 minutos. Em seguida, foram resfriadas e analisadas em um espectrofômetro a 540 nanômetros. As concentrações de açúcar redutores foram obtidas por meio de uma curva de calibração
previamente elaborada, que a gente vai falar mais para frente. E a unidade da atividade enzimática foi dada pela quantidade da glicose que foi gerada através da reação. Bom, agora falando um pouco sobre a imobilização por oclusão em matriz, foram preparadas soluções de malte de milho em concentrações de pH de solução previamente planejados, conforme mostra a tabela abaixo. Agora, dando continuidade à imobilização por oclusão em matriz, eu vou explicar um pouco do processo que foi feito, bem como naquela tabela onde está retratado. Bom, então a solução ela foi utilizada um volume de 10 ml. Adicionou-se a essa solução um malte de milho com pH planejado a uma certa massa de alginato de sódio, de maneira a obter uma porcentagem de malginato massa pelo volume, também planejada. Misturando isso até formar uma pasta. Essa pasta ela foi gotejada utilizando uma micropipeta em uma solução de cloreto de cálcio, 4%, obtendo-se esferas de enzimas imobilizadas no alginato de sódio. Essas esferas formadas, elas foram separadas da solução do cloreto de cálcio por filtração em um papel filtro de 40 e lavadas com água destilada. Ainda dando continuidade à imobilização por oclusão de matriz, o planejamento utilizado para a realização do experimento está apresentado na tabela abaixo, aqui do slide. Ele foi do tipo 23,1, com triplicata de um ponto central e valores axiais nos 3 eixos, tendo como resposta o rendimento da imobilização e a porcentagem da perda. Bom, então essa tabela é o resultado da avaliação do modelo de rendimento da imobilização das amilas do malte do milho para oclusão usando o alginato de sódio. Então, aqui os resultados na tabela, a fonte de variação, os resíduos, a falta de ajuste, o erro, a regressão. Aqui é a soma quadrática, os graus de liberdade e a medida quadrática. Bom, então, para finalizar, a imobilização por oclusão em matriz, eu trouxe aqui a codificação que foi utilizada na tabela 2. A tabela anterior foi utilizada essa codificação. E o rendimento da imobilização das amilares do malte foi obtida pela equação 4, que no caso é que está aqui do lado, e a porcentagem de perda da redução pela equação 5, que é a equação de baixo. Bom, agora eu vou discorrer um pouco sobre os resultados que foram obtidos nesse artigo. Na tabela 1, ela apresenta os ensaios realizados durante a execução desse experimento, onde foram encontrados os valores reais da concentração do malte, da porcentagem de alginato de sódio e do pH, e os seus respectivos valores na forma de variáveis codificadas, bem como as respostas. O rendimento da imobilização e a porcentagem de perda ou redução das atividades enzimáticas das amilases do malte do milho. Bom, percebe-se que os maiores valores de rendimento de mobilização eles foram encontrados em alguns ensaios, onde 100% das enzimas elas foram imobilizadas. Esses valores eles são muito superiores aos encontrados na literatura, mas apenas nos ensaios 2, 3 e 13, não se nota a inibição da atividade das enzimas imobilizadas pelo alginato de sódio. E na tabela 2, ela apresenta a avaliação do modelo que mais se ajustou aos dados de rendimento da imobilização. E nota-se que não há o valor de F, porque não houve um desvio dos pontos centrais. E já que os 3 rendimentos foram iguais, é o que vai impedir a sua avaliação. Na tabela 3, apresentado os resultados da avaliação do ajuste, tanto da redução quanto da perda da atividade enzimática. E os valores das porcentagens de variância e dos testes F, eles encontram-se muito próximos dos dados citados como correto pela metodologia.
Isso significa que os dados experimentais da atividade eles estão ajustados aos modelos otimizados e representa também que o modelo ele é significativo estaticamente. Sobre as figuras, começando agora na figura 1, ela nos apresenta a superfície de resposta e as curvas de nível. E analisando essa figura, a gente percebe a influência dos fatores da concentração do malte e a porcentagem de eugenato de sódio sobre o rendimento da imobilização. E essa otimização ela é feita considerando-se os maiores valores de rendimento de imobilização. Bom, a figura 2 ela nos mostra a superfície de resposta e as curvas de nível que representam a perda e a redução da atividade das enzimas relacionadas aos fatores da concentração do malte e a porcentagem de eugenato de sódio. E na análise deste gráfico, a gente deve ficar atento para o fato de que a região ótima ela é aquela que corresponde aos menores valores de perda da atividade, e por isso a análise ela é feita de forma diferenciada. E a combinação das análises das figuras 1 e 2, elas nos mostram que existem duas regiões para a imobilização das amilases de malte de milho, que uma é à direita e outra é à esquerda. Bom, a figura 3, ela nos mostra a superfície de resposta e as curvas de nível, utilizadas para relacionar a influência dos fatores de pH e concentração de malte sobre o rendimento da imobilização. E a gente nota, por essa figura, que um bom rendimento ele pode ser alcançado em uma ampla faixa na região de trabalho, não incluindo os valores de concentração de malte de milho, que desviem para a esquerda ou para a direita do seu eixo. A figura 4, ela nos mostra a superfície de resposta e as curvas de nível, que possibilitam a análise da relação da perda ou redução da atividade das enzimas com os fatores de pH e concentração do malte. A gente pode notar que é possível diminuir a perda em quase 100% nos valores extremos de concentração do malte e para qualquer pH. Assim, pela combinação das análises das duas figuras, a concentração de malte de milho ela deve estar em níveis entre -1 e -1,25 à esquerda, e a níveis entre 1 e 1,25 à direita, combinada com qualquer pH usado neste trabalho. A figura 5, ela nos mostra as superfícies de resposta e as curvas de nível que analisa a influência dos fatores da porcentagem de eugenato de sódio e do pH sobre o rendimento da imobilização. E a região onde se encontra os maiores rendimentos de imobilização é a correspondente aos valores da porcentagem de eugenato de sódio, que estão em níveis entre -0,5 e 1,4, e com o pH em níveis entre 0,6 e -1,4. A figura 6, ela mostra a superfície de resposta e as curvas de nível, que relacionam a perda ou a redução da atividade enzimática em relação aos fatores das porcentagens de eugenato e pH. As análises dessa figura, elas nos mostram que, a qualquer pH, pode-se obter baixos valores de perda de atividade, mas só para valores da porcentagem de eugenato de sódio entre níveis -1 e 1, sendo melhor quando se aproxima do centro. E por essa combinação, a melhor condição seria entre os níveis 0,5 a 1, e para a porcentagem de eugenato de sódio, combinado com o pH do meio entre 6,6 a 4,8. E continuando a otimização para o método de imobilização de amilase de malte de milho por oclusão de matriz, temos, por uma combinação das análises das figuras 1 a 6, que a condição ótima ela é obtida quando se imobilizam as enzimas usando soluções de malte de milho a concentração alta, com pH do meio entre 4,8 e 6,6 e usando 4 gramas de eugenato de sódio para cada 100 ml dessa solução de malte de milho.
E desta forma, torna-se possível obter amilases de malte de milho imobilizadas com boa atividade enzimática que podem ser usadas, livres da interação com o solvente e com maior estabilidade à inativação por fatores químicos, físicos ou biológicos que agem durante a sua estocagem ou durante os diversos processos de hidrólise de amido, além de facilitar a sua recuperação e reutilização após este processo. As melhores condições obtidas foram aquelas nas quais se mobilizaram as enzimas em duas faixas de concentração, uma entre 3,75 e 5 gramas por litro e outra entre 15 e 16,25 gramas por litro, com o pH do meio entre 4,83 e 6,6, e utilizando-se 4% de alginato de sódio nessas soluções de malte de milho. Nesta condição, foi possível imobilizar 100% das enzimas contidas no malte de milho com baixa inibição das mesmas. Bom, agora nós temos as perguntas. Quais faixas de concentração obteve-se as melhores condições de imobilização de enzimas? Quais as vantagens de imobilizar enzimas? Quais materiais foram utilizados?